Não, amiga. É claro que eu sei o que é um banco de dados. Não, relaxa. Não, com certeza. Tá bom. Você sabe o que é um banco de dados? Sabe mesmo? Vem comigo que eu vou te mostrar. Oi, pessoal. Eu sou a Camis e essa é a nossa terceira aula do nosso curso de modelagem de dados. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar aqui linkado no card para vocês, hein? Pausa esse vídeo e volta lá para assistir para você ter uma continuidade em toda essa informação que a gente está conversando aqui. Combinado? Hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que é um banco de dados e por que é tão importante você aprender essa tecnologia, muitas vezes mesmo você sem ser da área especificamente de banco de dados. Falando, primeiramente sobre a importância de você aprender um pouco sobre banco de dados, na aula anterior a gente conversou que nós estamos vivendo hoje na era do conhecimento. E como que a gente gera conhecimento? Através das informações, do processamento dessas informações. E como que a gente obtém essas informações? Através dos dados. E onde que é armazenado toda essa gama de dados que nós temos no nosso mundo globalizado? Sim, em um banco de dados. Aí você me fala, tá, Camis, mas quer dizer que eu não posso armazenar os meus dados, as minhas informações, num arquivo em um Word, ou então num Excel, ou até mesmo em papel, numa agenda, ou num arquivo aqui na minha casa, ou em qualquer outro lugar? Sim, você pode. Eu mesmo tenho algumas informações que são importantes para mim armazenadas no Excel, como por exemplo, as minhas atividades da semana, ou então o cardápio do que eu vou comer na semana, ou então a minha dieta, coisas desse tipo. Então eu sempre deixo no Excel. Mas quando a gente fala sobre banco de dados, a gente não está falando sobre qualquer tipo de informações, mas sim informações em grande volume. Por exemplo, raciocina comigo, pensa numa rede social, no Instagram. Onde você acha que são armazenados todas as suas fotos, todas as curtidas que você tem na foto, todos os comentários, todos os compartilhamentos? Sim, em um banco de dados. Seria impossível salvar isso em Excel ou em qualquer outra tecnologia. Aí você para pensar em ferramentas de busca, como o Google. Quando você faz uma pesquisa, onde o Google armazena toda aquela informação que ele retorna na sua pesquisa? Exatamente isso que você pensou, em um banco de dados. E aí você multiplica a quantidade de pessoas que existem no mundo pela quantidade de informações que essas pessoas geram todos os dias. Logo, se você armazenasse essas informações fora de um banco de dados, você chegaria em cenários como esse, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, vocês conseguem entender que quando você tem um volume muito grande de informações, fica impossível você usar ferramentas tão comuns quanto as que a gente usa no dia a dia para poder armazenar coisas pessoais, informações menores a nosso respeito. Então, se os bancos de dados eles estão em todos os lugares e guardam informações tão diversas e são tão importantes para nós, vocês conseguem imaginar o valor que um banco de dados tem para uma empresa? Pensa numa grande rede de e-commerce, por exemplo, a Amazon. Já pensou se ele perdesse um único banco de dados com informações de compras dos clientes? Então é muito importante, pode levar até uma empresa à falência, a perda dessas informações. Por isso que hoje você aprender um pouquinho mais sobre o que é um banco de dados e por que ele é tão importante na nossa sociedade é algo que vai agregar bastante para você. E é exatamente por esse motivo que cada vez mais as empresas estão adquirindo tecnologias que envolvem gerenciamento de dados. Por isso que hoje em dia é tão importante que a gente aprenda essas tecnologias, aprenda o que essas tecnologias significam, porque existe uma demanda muito grande de profissionais que saibam trabalhar com essa gama gigante de informações que nós produzimos no mundo globalizado. Agora que você já sabe um pouco sobre a importância dessa tecnologia, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um banco de dados, que não é essas imagens que vocês estão analisando, olhando aqui agora nesse momento. Um banco de dados é um repositório de informações. É uma forma de você guardar informações de maneira sistêmica em um sistema de computador. E essas informações que são armazenadas em um banco de dados, elas precisam se relacionar para fazer sentido para a gente. Os bancos de dados são divididos em dois tipos. Banco de dados relacional, que é quando você tem uma estrutura para aquela informação, como se fosse uma tabela. E a gente tem como exemplo, para esses bancos de dados, o SQL Server, o Oracle, o Postgres,
E o segundo grupo são os bancos de dados não relacionais, que é quando você não tem uma estrutura definida, quando você tem apenas uma estrutura de chave e valor, não uma estrutura de uma tabela, uma estrutura para aquela informação. E a gente pode citar como exemplo desses bancos de dados o Redis e o MongoDB. No nosso curso sobre modelagem de dados, nós vamos aprender a modelar um banco de dados relacional. Combinado? E a proposta, pessoal, de um banco de dados é resolver uma série de problemas que nós temos quando nós falamos sobre gerenciamento de informações. Vou citar alguns exemplos desses problemas aqui para você. O primeiro é o aumento de segurança a essa informação. Quando a gente tem um banco de dados, a gente pode setar, a gente pode definir quem são as pessoas que vão ter acesso a essas informações. Então, somente pessoas realmente autorizadas, que você configura essa autorização, elas conseguem visualizar aquela informação. Além disso, você consegue traquear aquela informação. Se alguma pessoa for lá e alterar aquele dado, por meio de um banco de dados, você consegue saber quem foi, quando foi, como que aquela alteração foi feita. Um outro exemplo de problema que pode ser resolvido no gerenciamento de informações utilizando um banco de dados é a questão da consistência e a integridade dessas informações. Ou seja, quando você define um banco de dados, você pode definir uma série de regras de armazenamento dessa informação. Então, isso evita com que a pessoa coloque qualquer tipo de informação lá dentro, informações erradas, que a gente não consegue fazer uma leitura correta daquela informação. Por exemplo, quando alguém preenche um formulário na internet, ela pode colocar qualquer coisa dentro desse formulário, mas dentro de um banco de dados, você define regras para a entrada dessa informação, para que essa informação entre exatamente da forma como você precisa e entre de forma correta. E por último, a gente tem a escalabilidade. Não importa o quanto aquela informação cresça. Dentro de um banco de dados, você sempre consegue armazenar um volume alto de informações, desde que você tenha capacidade para isso. Muito diferente do Excel, que é limitado, que você tem 1.400.000 e poucas linhas. Vou colocar aqui depois aqui o volume certo. No Excel é muito limitado a quantidade de linhas, né? Mas no banco de dados não. Não importa quanto aquela informação cresça, você ainda consegue armazenar. Mas como que a gente consegue fazer isso? Existem 3 elementos que compõem um banco de dados, que a gente vai aprender agora, que mostra para vocês como que isso se torna possível. Então, o primeiro elemento do banco de dados são os arquivos. Sim, um banco de dados também utiliza arquivos, mas são arquivos diferentes do que a gente está acostumado, né? Como o Excel, como o Word. E assim como a gente consegue visualizar, né, os arquivos dentro do nosso computador, arquivos dessas ferramentas, né, como Excel, como Word, a gente também consegue visualizar dentro da pasta certinha lá do banco de dados os seus arquivos, né, os arquivos que o banco armazena para você contendo informação. Mas como que a gente visualiza esses arquivos? Porque quando você tem um arquivo no Excel, você abre lá o programa do Office no Excel e você consegue visualizar a informação dentro daquele arquivo. Como que você visualiza um arquivo dentro de um banco de dados? A gente usa uma tecnologia que a gente chama de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, o que é um SGBD? É um conjunto de programas que vai mostrar para vocês todas aquelas informações que foram armazenadas em arquivos. Ela vai mostrar para você de uma forma um pouco mais amigável. Aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo do SQL Server, né? Como que eu consigo visualizar a informação armazenada dentro de um banco do SQL Server? Então, aqui eu trago um exemplo para vocês. Então, SGBD é essa interface, esse painel que vai apresentar a informação para vocês de uma maneira um pouco mais amigável. Vocês podem perceber que o formato dessa informação é linhas e tabelas. É mais ou menos assim que a gente consegue visualizar as informações de um banco de dados utilizando um SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E o terceiro elemento que a gente precisa para a gente conseguir enxergar a informação dentro de um banco de dados é uma linguagem. Sim, é uma linguagem de banco de dados. Assim como a gente fala o português hoje em dia para a gente se comunicar com outras pessoas, para a gente poder se comunicar com o banco de dados, a gente precisa usar uma linguagem própria do banco de dados. E a linguagem que a gente utiliza para a gente poder conversar com o banco de dados, o idioma que o banco de dados fala, chama-se SQL. Essa é a linguagem padrão de comunicação entre um ser humano ou um sistema de computador com um banco de dados. Como vocês podem, né, observar nesse exemplo que eu estou colocando aqui. Aqui eu estou selecionando, como vocês podem ver, select, né?
esse asterisco all, né, quer dizer todas as pessoas de onde, from, de onde, da seguinte tabela de clientes. Claro, pessoal, que eu não vou explicar agora a linguagem SQL, a gente vai ter um curso depois totalmente voltado para SQL, esse curso é um curso de modelagem, mas eu acho importante mostrar para vocês, dar um exemplo para vocês dessa linguagem, para que vocês consigam visualizar um pouquinho melhor, né, como que a gente conversa com o banco de dados. Então, pessoal, eu expliquei para vocês que o SQL é uma linguagem padrão. Alguns órgãos regulamentadores, eles aprovaram a padronização do SQL, mas alguns fabricantes de bancos de dados personalizaram alguns comandos dessa linguagem para a sua ferramenta, para o seu banco de dados. Assim como acontece hoje no nosso idioma, né, o português. A gente fala português no Brasil inteiro, mas algumas palavras são muito próprias de certas regiões, como a mandioca. Em alguns lugares você fala mandioca, em outros lugares do Brasil você fala macaxeira. Como geladinho, aqui em São Paulo a gente fala gelinho, geladinho, lá no Rio de Janeiro a gente fala sacolé. Então, dependendo do lugar onde você tem um dialeto do português. A mesma coisa acontece com a linguagem SQL. Dependendo do fabricante de bancos de dados que você utiliza, você tem um dialeto diferente. Alguns comandos são universais, eles são utilizados para todos os bancos de dados, para todos os fabricantes. Alguns comandos são próprios e únicos daquele fabricante específico. Por exemplo, qual que é o dialeto que a Oracle, né, construiu para se comunicar com os seus bancos de dados? O PLSQL. Qual que é o dialeto, né? Qual que é a linguagem que a gente utiliza para se comunicar com bancos de dados da Microsoft? O TSQL, né? Que é o Transaction SQL. Então, assim, cada fabricante tem comandos muito próprios, mas de uma forma geral, se você sabe um pouquinho de PLSQL, você pega muito facilmente o Transaction SQL e vice-versa. Então, não é nem um bicho de 7 cabeças. Então, para finalizar e recapitular a nossa aula de hoje, o que é um banco de dados? É um repositório de informações. Eles podem ser relacionais, que é uma informação estruturada, e não relacionais, que são informações não estruturadas. Para utilizar um banco de dados, você precisa de 3 coisas: arquivos, um SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados, e uma linguagem para conversar com o banco de dados, que é a linguagem SQL. O SQL ele é padronizado, mas cada fabricante construiu um dialeto próprio para os seus bancos de dados. E por que você precisa aprender e ingressar nessa área de banco de dados? Porque na era que a gente vive, na era da informação, do conhecimento, você aprender a gerenciar e a entender essa informação te dá uma vantagem muito grande competitiva. E a demanda por profissionais nessa área é altíssima. Então, bora aprender modelar dados, bora aprender SQL, que vai ter todo esse conteúdo aqui no nosso canal. Eu espero que com essa aula você tenha conseguido entender um pouquinho mais sobre o universo do banco de dados. A gente vai colocar muito a mão na massa desse curso, a gente vai realmente construir um banco de dados, a gente vai construir uma modelagem do zero, a gente vai relacionar os elementos, tem muito elemento de banco de dados ainda pra gente aprender, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscreve nesse canal para não perder as demais aulas, me segue também nas outras redes sociais, porque eu posto dica todos os dias nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram, no meu LinkedIn, na minha comunidade no Telegram, vem fazer parte. O link das minhas demais redes sociais está aqui embaixo para vocês. E como exercício de hoje, vamos construir um banco de dados. Como que seria o nome do seu banco de dados? O que você gostaria de armazenar? Qual a informação do seu dia a dia que você gostaria de armazenar? A sua agenda do dia a dia? O cardápio do que você precisa comer durante a semana? Coloca aqui embaixo, deixa essa informação aí pra gente começar depois a modelar esse banco. Combinado, pessoal? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima aula.